Saudações, hoje é 20 de março de 2023 e esse vídeo é especialmente dedicado ao Osvaldo, né, que tem sido um participante muito assíduo do meu canal, tem trazido várias contribuições e tem levantado um tema bastante recorrente, em especial no último vídeo, penúltimo vídeo, sobre a estratégia antirreprodutiva contra a classe média, né? E isso me leva em direção a um tema que eu deveria tratar mais neste canal, que já foi tratado em algumas vezes, sobre a questão da postura da abstinência reprodutiva, você deliberadamente não se reproduzir. Veja bem, não está em pauta aqui as pessoas que não se reproduzem por alguma dificuldade, não está em pauta aqui os incels, por exemplo. Então a questão é você ter uma postura ativa de não reprodução. Essa postura tem três níveis, né, para simplificar. Uma delas é o nível hedonista, que é onde estão, por exemplo, os child free, que não vão ser muito objeto aqui, vou dizer só algumas coisas básicas, porque eu não posso questionar muito diretamente o hedonismo de ninguém por si só. Posso fazer um questionamento mais profundo. Mas se a pessoa apenas não quer ter filhos porque não quer ter trabalho, porque quer curtir a vida, isso é uma outra questão. Isso tem questões a ser analisadas aí, sim? Tem, mas não são minha preocupação imediata. Apenas aqueles casos mais graves, onde você vê que não é uma simples questão de hedonismo, já tem uma espécie de ranço, uma espécie de ódio, uma espécie de misopedia, né? Até uma misantropia, como você pode observar em alguns desses movimentos child free, porque eles odeiam crianças, e quando você odeia crianças, você odeia a si próprio. Não tem como não ser assim, porque você não pode odiar apenas uma parte da humanidade sem odiar a humanidade inteira, porque essa parte é indissociável. Não tem como você ser essencialmente misógino ou essencialmente misândrico sem indiretamente ser misântropo. Isso é inevitável. E a mesma coisa se aplica às classes da humanidade. Então tem outras questões aí, tem até uns vídeos interessantes aqui no próprio YouTube mesmo, mas eu não vou abordar essa questão do child free agora. Tem um vídeo mais antigo meu sobre o Dia do Futuro, né, que é um vídeo sobre o Dia das Crianças, onde eu comento um pouco sobre isso. No outro extremo, tem a abstinência reprodutiva num sentido mais filosófico, mais profundo, que é a questão do antinatalismo, aquelas pessoas que detectam um problema ético na questão da reprodução, e aí tem toda uma temática de que trazer um ser à existência é problemático, é moralmente condenável, sem contar aquela galera que pensa em termos de extinção da humanidade, que também não vão ser objeto aqui, porque eu tenho 3 vídeos de uma palestra que foi apresentado lá na Universidade de Brasília, que são dos vídeos mais antigos desse canal, que é a ética da impossibilidade. Esses 3 vídeos, infelizmente, são muito pouco vistos, especialmente as partes 2 e 3, e que foi basicamente para lidar com esse problema, sem contar uma dissertação de mestrado onde lidei exclusivamente com isso. Então essa temática foi amplamente explorada, não que não mereça mais exploração, mas também não vão ser o caso aqui. Aqui o caso é a abstinência reprodutiva, que não é hedonista, e também não é num sentido assim filosófico mais profundo, é mais uma estratégia situacional de acordo com a condição social que nós estamos. Isso tem sido feito largamente, aliás, sempre foi, né? Se destaca na contemporaneidade as estratégias de contenção reprodutivas promovidas por estados, especialmente estados socialistas, né? E muito bem sucedidas, como foi o caso da China, de Cuba, Coreia do Norte e em escalas menores alguns países que fizeram políticas de planejamento familiar e coisas do tipo. Então sim, você tem uma estratégia social que visa otimizar condições econômicas da população, contendo a sua reprodução, porque a reprodução desenfreada é muito difícil de você organizar a nível social, né? E no sentido contrário, a estratégia reprodutiva no sentido de crescimento, ela é a norma da humanidade. A humanidade sempre foi assim, então, só que agora também começa a despontar com uma recuperação, quando, por exemplo, agora a China suspendeu a política do filho único. Ela tem a pretensão de crescer, que ela organizou sua economia, organizou suas bases culturais e agora vai começar a crescer. A Rússia está com uma política ativa de crescimento populacional. E alguns outros países também com um viés mais conservador. Então, essas políticas estratégicas são as partes mais interessantes que são objeto aqui. Mas assim, voltando à proposta do Osvaldo, né, aí no caso é mais uma política de resistência, né? Que é uma política de resistência que já foi anunciada por vários marxistas. E se destacam Rosa Luxemburgo, né, a própria Alexandra Kollontai, mas basicamente nos primórdios lá do século XX, basicamente tinha uma noção bastante interessante de que nós
que a classe trabalhadora deveria se conter reprodutivamente para diminuir a sua quantidade e, pela lei de oferta e procura, aumentar o valor dos salários, né? Que a mentalidade faz perfeito sentido. Então havia essa estratégia de contenção nesse sentido de você fazer uma confrontação contra a exploração econômica, melhorando as suas condições das gerações futuras, né? Mas como muitas coisas relativas ao marxismo, eles acabaram sendo superados pela questão do desenvolvimento tecnológico e de algumas outras tendências sociais também, especialmente imigração, que meio que neutralizaram esse fenômeno. Tanto que é uma das pautas, tal qual o feminismo em geral, que foi integralmente cooptada pelas elites dominantes e passou a ser promovida por elas. Ao passo que hoje feminismo serve quase que exclusivamente aos interesses da elite dominante. Já foi o contrário, teve um germe, teve uma iniciativa originária que serviu aos interesses da classe trabalhadora. Mas eu diria que isso foi superado já tem mais de meio século, pelo menos desde a década de 60. Hoje o feminismo e todas as políticas antinatalistas, antirreprodutivas, elas servem muito mais a essa questão dos interesses das classes dominantes, porque elas desenvolveram formas de otimizar a produção, de minimizar os custos de produção e de estabelecer mecanismos de contenção de pulsões revolucionárias da sociedade. E uma das mais claras é quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas desfavorecidas economicamente. Quando você tem uma multidão imensa de indivíduos em más condições econômicas, você tem um potencial explosivo revolucionário. Então, para conter isso, você pode simplesmente promover essas políticas de contenção reprodutiva, diminuindo essa massa de pessoas nesse segmento, ao mesmo tempo que dá o aperfeiçoamento tecnológico, a automação que vai dispensando os trabalhadores nessa área, né? Bom, essa é a temática que eu coloquei no vídeo sobre a antirreprodução contra a classe média, né? O que está em ponto é o seguinte, que aliás eu acho que até que eu não coloquei lá, né? Mas se você for observar, historicamente, todo o processo revolucionário é, como eu gosto de dizer simbolicamente, parte das classes titânicas. O que isso significa? Tem até um texto curtinho sobre isso, que é Revolta dos Titãs. É que se você divide, por mais que você tenha a possibilidade de dividir o segmento, o status socioeconômico em vários níveis, a gente pode falar em três aqui, né? O que é o mais pobre, o intermediário e o mais alto. Se a gente pensar dessa forma, você vai observar que quem está lá em cima não tem interesse em mudar nada, está no poder. Então, posturas revolucionárias não vêm de lá de cima. Nunca, sob hipótese alguma, uma postura revolucionária vai vir lá de cima, a não ser que seja algum tipo de reto-revolução para deixar eles mais fortes ainda. Então, não sei que revolução seria essa. Posturas revolucionárias também vindo de lá de baixo é muito complicado, por causa da dificuldade que essas pessoas têm nas classes mais baixas de se organizar devido ao tamanho do segmento social, a heterogeneidade. Não é à toa que geralmente processos revolucionários, quando vêm desses segmentos, geralmente em países mais etnicamente homogêneos, e também das dificuldades de acesso a meios de reflexão intelectual e outros meios também econômicos. Então, via de regra, as revoluções vêm das classes intermediárias, porque são aquelas que não estão lá no topo, mas que têm recursos já suficientes para compreender, para pensar sobre aquela questão, para organizar, e tem alguns recursos financeiros para promover uma movimentação. E infalivelmente elas vão ter que precisar da força das classes mais pobres para poder mover esse processo revolucionário. Então veja só, todo e qualquer potencial revolucionário sempre vai vir da classe intermediária. Eu falei classe titânica, né, porque nessa analogia eu fiz uma paródia com a mitologia grega, né, de deuses, que são os olímpicos, né, os titãs e os mortais. Daí, um dos motivos pelos quais os deuses lá em cima, né, o Pepe Escobar chama de Masters of the Universe, né, eles querem sufocar e detonar a classe média, porque é para prevenir uma possível revolução. Então, como tem esse ataque direcionado e toda essa campanha antirreprodutiva promovida pelo feminismo tem, além de outros fatores, mas principalmente esse objetivo, direto ou indireto, isso gera uma série de consequências na nossa sociedade que afetam, sim, afetam a sociedade inteira, mas principalmente a classe média. Nesse sentido, e aí já entra a minha crítica, é que é muito estranho essa postura de você tentar desenvolver um método de resistência que vai nessa mesma direção.
Em primeiro lugar, é preciso observar que essas estratégias para funcionar, elas têm que ser promovidas por governos, por grandes organizações, por grandes instituições, por gente que tem muito dinheiro para conseguir financiar movimentos e organizar. Não dá para você fazer isso individualmente. Um grupo, eu falo aqui com um pequeno grupo, faz lá um grupinho de internet, faz lá um fórumzinho qualquer, uma página no Facebook e acha que vai confrontar um negócio desse. Não tem a menor condição, pô. Você teria que ter pelo menos uma organização de base. A organização de base é aquela que vai diretamente da sociedade. Pode ser uma igreja, pode ser um sindicato, pode ser até alguma organização que você monta, mas que tem um efetivo contato direto com a população. Não pode ser coisa de internet. Então você, fazendo essas posturas assim mais pessoais, você só pode ter resultados individuais. Eu não estou questionando sua estratégia individual. Se você tem uma estratégia antirreprodutiva individual, que mesmo que não seja hedonista, tem algum... Não é o ponto aqui, eu não faço nenhum tipo de questionamento. Mas aqui entra aquele questionamento que eu faço sobre o vídeo do M. Gittal, né, que tem tudo a ver com o assunto. A questão do men going their own way, dos homens que escolhem se abster de relacionamentos com mulheres, que evidentemente é o contrário do incel, né? Porque o incel não escolhe, o incel é involuntário, celibacia. Mas o cara que realmente tem esse potencial de escolha, que é raríssimo. Do ponto de vista individual, isso não é questionável. Agora, tentar transformar isso num movimento, você tem meios de financiar, de fomentar esse movimento em larga escala? Não, então não adianta, você não vai conseguir fazer isso, principalmente na internet. Está fadado ao fracasso, não vai funcionar. Mesma coisa, essa questão dessa assumir uma postura antirreprodutiva, como se fosse uma resposta, uma reação a um ataque organizado de grandes plutocracias, porque você não tem meios de instrumentalizar isso. Então esse é o primeiro ponto. Não é viável, do ponto de vista pragmático, você fazer qualquer tipo de movimento individual ou de pequenos grupos, ainda mais de grupos que estão principalmente baseados na internet. A gente se iludiu muito com relação ao potencial revolucionário da internet, né? Porque ela de fato tem um potencial enorme de maximização, mas desde que você tenha uma base consolidada. Aí sim, você tem uma base, a única é que você utiliza a internet como uma ferramenta a mais. Os movimentos que começaram na internet, se eles não desceram, não encontraram uma base, estão totalmente fadados à relevância. Vão ficar sempre lá batendo em teclas e a internet tem esse problema de fazer as coisas parecerem muito maiores do que são. Por sorte, eu me dei conta disso muito cedo, quando eu comecei a tomar contato mais direto com criacionistas, que fui perceber que o movimento era muito menor do que eu pensava que era. Isso foi em 2006 ainda. Então ela tem esse problema de gerar essa ilusão, né, de que parece que está todo mundo engajado em alguma coisa, que na verdade ninguém nem ouviu falar. Pessoal que fica nessas bolhas de internet aí, falando de M-Digital, Incel e não sei o que lá, e Red Pill, parece que estão assim, mudando o mundo, quando vou ver 99% da população nunca ouviu falar desse negócio, tá nem aí para essas coisas. Então assim, o primeiro ponto, não é viável você assumir posturas assim num sentido pragmático social. Você tem uma postura antirreprodutiva, que pode ter sua importância pessoal, mas isso não vai ter nenhuma influência social, a não ser que você conseguisse convencer um grupo muito grande de pessoas, mas é muito grande mesmo, assim, milhões de indivíduos, a assumir essa mesma postura, e não só essa mesma postura, essa postura harmônica com uma série de outras posturas, porque não adianta nada o indivíduo ter essa mesma postura e chega na hora de defender privatização, defender destruição do SUS, defender essa patifaria neoliberal toda, né? Então é uma postura que não só pode ficar reduzida a isso, como tem que estar associada a uma série de outras coisas. Inclusive nesse sentido o Oswaldo é extremamente consistente, né? Porque tem essa visão assim de forte influência marxista, mas também de uma forte influência conservadora, que é exatamente o combo ideal para fazer essa resistência, né? Só que essa ideia antirreprodutiva já vai contra nessa noção conservadora. Então nesse sentido, essa questão da questão individual não vai ter impacto estratégico a nível social. A outra questão é que, e aí é mais estranho ainda, porque é muito esquisito você desenvolver um método de resistência contra uma determinada tendência que faz exatamente o que aquela tendência quer, né? É que eu vi falando pro M. Gittal, é isso. M. Gittal, na maior parte, é uma reação ao feminismo. Se você faz uma reação, o feminismo ganhou mesmo, dane-se, então beleza. Agora é muito estranho achar que isso aí vai combater o feminismo, que é exatamente isso que ele quer, meu Deus do céu, é matar a classe média por não reprodução. O Paul Ilan chegou a dizer alguma coisa nesse sentido, não só ele, nem mais outros, que a ideia era tentar radicalizar uma proposta original além da medida da qual ela aguenta, que é uma ideia interessante. Você tem uma postura
adversária, de uma estratégia adversária, que tem um direcionamento, mas ela, a princípio, vai até um certo ponto. E se você joga na medida além do que ela é capaz, ela pode ser obrigada a ter que recuar. Mas é aquele caso, primeiro você não tem capacidade de fazer esse movimento nesse sentido, você não tem essa força toda. E segundo, você tem que ver até que ponto é, porque eu acho que... Acho não, tenho certeza que a política antirreprodutiva promovida pela plutocracia contra a classe média está muito aquém do que ela gostaria. Então qualquer movimento que você faça no sentido de intensificá-la só vai fazer o papel que eles estão pretendendo. E sinceramente eu não sei se tem um limite, porque a ideia, eu acho que é eliminar completamente a classe média mesmo, não de uma forma direta. Vai sobrar um resquício que não precisa nem ser eliminado por não reprodução, porque vai cair para a classe mais baixa, e pode ter aquele grupinho seleto, uns pouquíssimos iluminados podem ser selecionados para serem levados para a classe mais alta, que é isso que eu acho que muita gente tem na cabeça, né? Inconscientemente talvez, de achar que entendendo esse processo, entendendo essa noção, às vezes até intuitivamente, achar, bom, mas já que é assim eu posso dar um jeito de me dar bem e ser desses poucos que vão ser selecionados lá para cima, né? É muito cuidado com isso é bastante problemático, fica naquele negócio lá dos 3%, né? A série brasileira, que aliás eu vi a primeira temporada, nunca vi a segunda. Então, se num nível individual não tem impacto social, no nível social, se tivesse, você estaria fazendo exatamente o que aquela posição que você está combatendo propõe. Né? Agora vá apanhar, brincar com a cachorrinha. Então não adianta você querer fazer uma coisa no sentido que é exatamente o que o seu adversário quer. Talvez se você tivesse essa capacidade extrema de levar os termos além do que eles pretendem, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que eles podem prever o extermínio total da classe média mesmo. Como eu coloquei no vídeo do grande reset, Paulo Guedes, do grande reset, né? É a separação total, inclusive naquele vídeo lá. O gráfico nem é tão ideal assim, né? Porque o gráfico tinha sido pensado para um outro tema e eu aproveitei no vídeo da questão da cruzada antirreprodutiva contra a classe média, né? Mas na realidade é até difícil você esquematizar visualmente como é que seria isso, né? Porque prevendo seria a maioria esmagadora da humanidade nessa condição de subalternidade, fechada numa casta da qual não tem como sair, e fica muito complicado você pensar num nível intermediário, porque a gente tende a pensar, como eu coloquei naquele vídeo do grande reset, que tem que ter um segmento significativo da população que vai servir como títeres desses mais poderosos para poder controlar essa parte maior, né? Porque senão não tem jeito. Mas se a gente pensar bem, dependendo do grau de automação, nem isso pode ser necessário. Talvez não precise nem mesmo de uma quantidade de pessoas suficientes para instrumentalizar polícias e exércitos, que geralmente vão vindo da classe mais baixa para ser operacionalizados para agir nesse sentido. Seria uma das poucas opções de ascensão. Mas você percebe que, dependendo do grau de automação, nem isso pode ser necessário? Se você tiver um batalhão de robôs mais avançados, se tiver um batalhão de sistemas de inteligência artificiais que podem fazer o controle burocrático do Estado sem precisar de funcionário público, ou as gerências. Ou seja, é perfeitamente possível que entre essa imensa massa despossuída e a ínfima elite, ao invés de você ter uma classe humana intermediária, você tenha toda a estrutura de inteligência artificial e automação. Pensa no nível distópico disso aí, né? Se você for pensar bem, é pior do que o Brave New World, né? Sempre achei tão estranha essa tradução Admirável Mundo Novo. É muito bom. O Aldous Huxley é um livro que eu recomendo muito. Leiam. É muito interessante. Né? Mas, em muitos sentidos, o que está se desenhando nas nossas perspectivas futurológicas é pior do que o Brave New World. Porque o Brave New World tem algum grau de benevolência, porque, afinal, ele significaria reformatar a humanidade de modo que aquela classe inferior, apesar de ser inferior, ela foi modificada de tal forma que ela sente prazer nessa inferioridade. Ou seja, ela de fato se realiza naquela condição de simplicidade. Ela se sente, pessoalmente se sente bem, são felizes. Aquele caso, é como o animal feliz, né? Ele não é capaz de transcender aquela condição de animal, mas ele está bem ali. Então tem pelo menos esse nível de benevolência. E também no Brave New World eles ficam monitorando, né? Porque tem as 5 castas ali, né? Eles ficam monitorando para verificar se tem pessoas insatisfeitas e pessoas com talentos. Então eles pegam essas pessoas e dão oportunidades para elas trabalhar em níveis mais altos. Mas isso que a gente está vendo se desenhar aí pode ser uma coisa muito mais problemática do que isso, né? Num terceiro nível, uma vez que eu passei da questão pessoal, da questão social, nível estratégico, você tem que ver que também um nível mais profundo, mais alto, até metafísico,
principalmente para quem tem uma vocação religiosa, ou mesmo que não tenha essa vocação religiosa, tem uma preocupação com os status mais altos da psique humana e como que elas se manifestam na sociedade. Tem um filme muito interessante, eu não lembro de que ano que ele é, mas o nome dele é Children of Men. É um filme onde a premissa é que, por algum motivo, alguma coisa afetou a reprodução humana e nunca mais nasceu criança, né? É um filme com a Julianne Moore, e eu sei que na época esse filme teve um impacto enorme. Inclusive eu tomei conhecimento dele bem depois de ter sido lançado, eu nem sabia, um dia eu descobri que tinha esse filme, eu fui ver, achei muito interessante. É que eu sempre pensei nessa ideia de você tentar conter o colapso da humanidade contendo a reprodução, né? Na verdade, nesse sentido, a minha mentalidade original é a mesma da plutocracia. Porque eu percebi, aliás, que qualquer pessoa sensata, eu percebi que a multiplicação desenfreada de população, sem ser um grau de contenção, é um problema. Mas todos os países comunistas perceberam isso também. Então, isso é claro. A questão é qual a solução que você vai dar, né? O objetivo benevolente é conter a multiplicação de miséria. E o que as malditas plutocracias estão fazendo é o contrário, é conter exatamente a parte que não está na miséria e deixar a miséria para lá, para forçar essa divisão. Mas bem, nesse Children of Men, uma das coisas interessantes que aconteceu é que, claro, além da humanidade ter reagido com as famosas mães de pet, né, fomentando a criação de animais de estimação em massa, é que a humanidade simplesmente enlouqueceu, pirou de vez. E aí eu me toquei. Eu tinha pensado a nível de ficção científica, tem os meus primeiros contos de ficção científica, chama Os Progenitores, está aqui no meu site, pode ler de graça, é exatamente essa a premissa, né? Vem uma poderosa força extraterrestre e decide eliminar a capacidade reprodutiva da humanidade. Mas o que esse filme propõe, isso enlouqueceria, a humanidade perderia totalmente o sentido, entraria em parafuso. E eu não tinha considerado essa possibilidade devidamente, e apesar do filme tratar isso muito pouco, seja só jogar essa questão lá e não desenvolver muito, eu desenvolvi isso profundamente, eu percebi que sim, a neutralização da reprodução humana jogaria a humanidade enlouqueceria, porque todo o seu propósito existencial é direcionado ao futuro. Por quê? Porque não existe experiência humana sem transcendência. Só que transcendência não é necessariamente transcendência sobrenatural. Transcendência é transcender a sua própria limitação pessoal, é transcender a si próprio. Todas as experiências plenamente humanas, a não ser a hedonista, que o hedonismo é uma experiência infra-humana, entenda isso. O hedonismo seus impulsos pessoais, no máximo que utilizam recursos humanos para tentar maximizar essa satisfação. Mas ela é necessariamente infra-humana, porque é aquilo que todos os animais buscarão, se lhes for permitido. Mas a nível pleno de realização humana, o que você tem é que todo o seu sentido existencial tem que ser necessariamente transcendente. A questão espiritual, religiosa, é uma forma disso, né? Você ainda viver para uma coisa além de você mesmo, para um divino, para algum plano superior. Mas não só isso. A nível ideológico, como nós temos hoje, as pessoas estão fazendo exatamente isso. Elas se engajam em causas pelo planeta, pela natureza, pelos mais pobres. São causas que estão além delas. Não é a sua própria questão pessoal. É a forma de transcendência que vai além do próprio indivíduo. Mas a forma de transcendência mais básica é a reprodução, é a família. Você vive para além de você mesmo. Porque você tem alguma coisa, você está deixando um legado, não apenas um espólio que vai ser absorvido, que se não tiver descendente vai ser absorvido pelo Estado. Você está deixando um legado vivo, são seus descendentes, então você vive em função deles. Então o seu propósito existencial é mantido na transcendência a partir do momento que você tem descendentes e você faz alguma coisa por eles. E veja só, a tragédia da contemporaneidade é que, além de ter minimizado a religiosidade, que é a transcendência mais evidente, mais clara, e está tentando também matar o processo reprodutor, que é a sua transcendência mais fisiológica, mais direta, mais primordial. Então só sobra para esse pessoal as transcendências ideológicas, as transcendências desses. Aí vem essa multiplicação bizarra de veganismo, de terraplanismo, de abortismo, todas as loucuras que eu explorei um pouco mais detalhadamente no meu vídeo lá sobre o futuro da religião e a religião do futuro. Então pensa bem, individualmente, é claro que tem pessoas que estão perfeitamente adaptadas a uma vida sem descendência, isso é normal. Até porque, estatisticamente, a nível de exame
DNA nas linhagens humanas, percebeu-se essa assimetria, né, de que se por um lado mais de 90% das mulheres que existiram se reproduziram, tipo aproximadamente metade dos homens que existiram se reproduziram, né, eles deixaram descendentes. Então isso não é nenhuma novidade, sempre existiu aqueles que assumiram uma vida celibatária, sempre algum outro motivo, não quer seja de nível religioso ou de alguma outra forma. Só que isso sempre se deu, e aí eu repito o que eu disse no meu vídeo sobre Dia do Futuro, isso sempre se deu num contexto de famílias grandes. Então uma coisa é você ter uma família grande, onde você optou por não se reproduzir, mas os seus irmãos se reproduziram, então você vai ter vários sobrinhos. Então sempre vai ter aquele que ficou para titia, que faz parte do núcleo familiar. Ele tem inclusive até uma utilidade, exatamente por ele não ter filhos, ele pode colaborar mais em determinados fatores com outros membros da família. Mas não é isso que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo uma tendência de não reprodução muito mais expressiva na classe média, claro, né? Porque, insisto em colocar, nas classes mais baixas não é assim, e nas classes mais altas menos ainda. Mas nas classes médias. Então você vê famílias hoje que tem 3, 4 filhos e ninguém vai se reproduzir. Até eu corro esse risco, eu tenho 5 filhos. E já tem, as mais velhas já estão com essa tendência de não reprodutiva. Eu corro o risco também de nem eu não ter descendente, netos, né? Então, o que isso impacta diretamente no seu sentido existencial? Enquanto você está jovem, isso parece não ser um problema muito grave. Mas eu volto àquela imagem. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser a velhice das pessoas que não têm descendentes nenhum? E eu não estou falando apenas no caso de necessidades para velhice. O fato de você vai parar num asilo, provavelmente um asilo privatizado, que vai receber dinheiro do Estado para manter você vivo indefinidamente, enquanto você estiver vivo, ganhando dinheirinho, então mantendo as piores condições possíveis, mantém o cara vivo só para ganhar o dinheiro do Estado, sabe? Porque o destino vai ser esse. Mas não só nessa parte, mas aqui o esvaziamento de sentido, quando você chega no final da vida e você vê que você não tem uma transcendência. Muito cuidado com isso, especialmente quando você tem direcionamento religioso. Se você aderir a uma vivência religiosa mais profunda, como uma vida monástica, tudo bem. O monge é aquele que, ou sacerdote que entra nessa tradição religiosa mais profundamente, é aquele que vai assumir uma outra família. Não só nesse amparo. O pessoal fala muito no sentido de que você pensar nisso é um pensamento egoísta, porque você está pensando no seu futuro, mas pensa, cara, mas isso aí é absolutamente relevante, porque não é só quem vai cuidar de você na velhice, é qual vai ser no final da sua vida a sua percepção de sentido existencial. Eu penso que frequentemente isso se faz com que a percepção precipitada disso faz com que muitas pessoas entrem em depressão quando perceber que não tem uma transcendência devidamente estabelecida. Às vezes solucionam isso se aproximando de famílias mais férteis, né? Virando um amigo da família, ou frequentemente até mais pro fim da vida não teve seus próprios filhos, mas vai acabar ajudando a criar filhos dos outros, porque casa com alguém que tem, então vai acabar criando enteado. Então, é curioso porque parecem assim umas micro tragédias da vida, mas na verdade são soluções que acabam surgindo para gerar uma acomodação corretiva. Se no nível pessoal, se você tem uma família grande que se reproduzir, você só não reproduz, isso não é um problema, acho que isso não vai ser tranquilo. Se você adere a uma tradição religiosa, você vira um monge, entra no mosteiro, isso também não é um problema. Se você é uma pessoa maravilhosamente bem relacionada com muitos amigos, provavelmente isso não vai ser nenhum problema. Mas eu arrisco dizer que a maioria desses casos assim não são exatamente isso, não. Estou falando dessas pessoas especificamente que assumem essa não reprodução a nível pessoal, sem necessariamente ser child free, né? Que apesar de que isso se aplica também ao child free, com certeza. Mas o child free não está muito aberto à reflexão racional mais profunda. Que eu espero que esses no nível intermediário estejam, porque os que estão lá também no nível do anti-naturalismo mais sofisticado estão abertos, mas eles estão fechados num compromisso mais forte. Mas esses que estão nesse nível mais intermediário, que às vezes adotam isso como estratégia. E será que essa estratégia não é apenas uma desculpa também para acobertar um hedonismo? Ou talvez porque não tem coragem de dar esse passo mais alto do antinatalismo filosófico mais profundo? Então são questões que ficam. Não vou me alongar mais, mas é assim, para recapitular, a nível individual, eu não questiono. A nível de estratégia social, nesse nível, se você não tem uma grande organização por trás, é irrelevante. E não faz sentido fazer aquilo que seu inimigo quer que você faça.
E a nível de pessoal, a nível mais metafísico, a nível mais transcendente, pense muito bem sobre isso, porque não é tão simples. Eu sou o Marcos Valério XR e no dia 20 de março de 2023, obrigado por sua atenção. Sim, e obrigado ao Osvaldo também, que está sempre contribuindo com esse canal. Podia ser membro, né?